meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui estamos no ar para mais um programa Espiritismo e Educação. Eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes estaremos juntos com você hoje para conversarmos um pouco mais sobre um dos aspectos da educação, sempre na visão espírita, e desejando a você paz em seu coração, bênçãos do nosso Mestre Jesus na sua vida. Ronaldo, seja bem-vindo, sua saudação aos nossos telespectadores. Muita paz, gratidão mais uma vez por estarmos aqui todos reunidos. Que Jesus nos abençoe, que possamos, eu e Marcos, apenas ser intérpretes dos nossos próprios anseios em busca dessa verdade que vem do nosso Pai Maior. Boa noite. Muito bem. Hoje, Espiritismo e Educação vai tratar de um tema que é importante, mas que nem sempre nós damos atenção, que é a educação do pensamento. E nós vamos iniciar trazendo o querido benfeitor espiritual Emmanuel aqui para o nosso programa, através das mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. Emmanuel tem um livro pequeno, mas na verdade muito profundo, que se chama Pensamento e Vida. Nesse livro, Emmanuel, no capítulo 5, nos traz uma página sobre educação. E ele, claro, faz a ligação entre a questão do pensamento e a educação. Eu vou destacar aqui um pequeno trecho desse capítulo, quando Emmanuel diz: o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. Tá. Peguei só um trecho pequeno do nosso Emmanuel. Então vamos aqui perceber o que ele está dizendo. Primeiro, pensamento é força criativa, ou seja, através do pensamento nós criamos. E criamos mesmo. Quem não pensa, quem não sonha, quem não cria em pensamento. Antigamente, vou até confessar aqui, acho que nem o Ronaldo sabe disso, mas tempos atrás, eu vivia me imaginando como um herói do corpo de bombeiros e coisas assim, né? E a nossa mente é prodigiosa, né? Vai longe. E o Emmanuel está lembrando que pensamento é como se fosse uma usina de força, de energia. Então, quando você pensa, você cria e você está transmitindo energias. E ele diz que essas ondas energéticas do nosso pensamento são como se fossem circuitos de ação. E eles vão acabar atingindo a nós mesmos e aos outros com o tempo. Ok? Então, é isso que ele está falando. E aí, Ronaldo, você já tinha pensado a esse respeito? Essa força criadora do nosso pensamento, que, na verdade, nós estamos emitindo energias que atingem a nós mesmos e aos outros? Como é que você vê isso? E para o mal, o que eu penso, o que eu emito, o meu pensamento, isso já é um fato? Imagina para o bem. Então, o nosso pensamento é força. Só que o nosso Mestre Jesus já havia falado sobre isso, ou não? O que contamina o homem? O que contamina o homem? É o que entra ou o que sai? Jesus deixa isso bem claro. Não lavar as mãos, o que contamina é o que sai do homem. E ele faz uma belíssima lição, se você lembra, Marcos, ele fala ali, né, da corrupção, enfim, do adultério, porque antes de nossas ações, há o pensamento, há o sentimento, o coração. Então, o que contamina o homem é o que sai do homem. O que sai do homem, geralmente, é o que ele pensa. Plasma. Plasmei, acabo fazendo ou não com as minhas ações. Aí é um outro detalhe. Mas se, de fato, eu acabo fazendo, plasmei e fiz, a responsabilidade é dupla, ou não? É para pensarmos, para refletirmos. Eu gostaria que você lesse também, Marcos, o item 5 deste mesmo livro. O item 5 ele é pequeno,
E o tema é importante. Tem aí, você está com ele aí ou não? Pode que possa A ler? mensagem do Emmanuel? Isso. Sim, tô com ela aqui em mãos. O item 5. Sim, que é o capítulo 5, Educação. Ah, Isso. Eu quer que eu gostaria que leia você. o... Ele é pequeno, ele é pequeno. Tá, ok, vamos ler o texto todo, então, Por para favor, por situar favor. todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, vamos lá, então, destacar o capítulo 5 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, através do Chico Xavier, com o título Educação. Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Eis aí, então, o texto do nosso Emmanuel, capítulo 5 do livro Pensamento e Vida. Quanta coisa colocou aí, que eu divido em 3 pontos. Eu, particularmente, para tentar sintetizar. A educação primordial está em primeiro lugar nesse aspecto.
E nessa educação ele entra de fórum íntimo, que é justamente o que nós somos, o que nós temos como almas imortais. Então entra a educação do espírito, que plasma as suas ações, ainda que por muitas vezes no âmbito da primatividade, mas que ele precisa ser educado através dos seus sentimentos. Porque é força esse pensamento emanado que vem da alma, que vem desse espírito que está ali, como espíritos que somos imortais. Então, como ele coloca aí, e voltando ao que ele fala, brilhe a vossa luz, olha que Jesus já falou outra palavra. Que luz é essa que ele está falando, senão a nossa força do nosso sentimento plasmado pelo nosso pensamento? Ok? O nosso pensamento tem mais força do que possamos imaginar. Hoje, com a pandemia, temos aí o que chamam de passe à distância, que já a doutrina espírita explica o que é essa força energética que nós emitimos. Ajudado ou não pelo magnetismo, muitas vezes, ou por algum outro espírito, mas que nós emitimos, nós é que estamos pensando, nós é que somos este veículo. O que eu penso, se penso em algo neste momento, meu pensamento já está lá. Não tem nem como mensurar a velocidade do pensamento, que é muito superior a tudo que a ciência ainda não pode comprovar. Então, Marcos, eu acho que responde um pouco. Nós somos forças energéticas, espíritos imortais, que vibramos no mal ainda, primitivamente falando. Ainda estamos muito ligados à Terra. E eu penso mal, o ônibus não parou para mim, eu já jogo aquele pensamento ruim para aquele motorista. E lá na frente fura um pneu, graças a Deus, podia ser pior, que o meu pensamento emitiu com força. Mas se eu falo nisso, eu lembro do Chico. Chico Xavier, certa vez, caminhando para o seu trabalho e atrasado, ele se vê às voltas com alguém que o procura e fala assim: Chico, eu preciso falar com você. Mas, meu irmão, estou atrasado. Mas, meu irmão, por favor, não, mas eu estou. Aí aparece Emmanuel: Chico, o que está vendo? Não, estou atrasado, irmão, você não está vendo? Atende, Chico. Aí Chico atendeu e tal, enfim. Atendeu, chegou atrasado no trabalho. Mas ao caminhar, dando seguimento, indo ao trabalho, ele olhou para trás e viu que daquela senhora, do seu coração, saía feixes de luz, em direção ao Chico. Aí Emmanuel fala: tá vendo, Chico? Agora imagina se você não tivesse atendido, quais seriam as vibrações que viriam dessa nossa irmã. Isso é para que possamos ilustrar o que é a nossa força do pensamento ligado ao sentimento que é o nosso coração. É isso aí, Ronaldo. E isso também vale quando tratamos da criança. Sempre lembrando, como o Ronaldo acabou de lembrar, nós somos espíritos imortais, presentemente reencarnados. Há uma cena tocante. Por exemplo, né? Quando a mãe chama seu filho, pequeno ainda, senta aqui do lado da mamãe, senta aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Olha só, eu quero que você pense no que você fez, tá? Só quero conversar com você. Essa atitude da mãe, olha só, o que eu quero é que você pense naquilo que você fez. Ora, então a mãe está solicitando para seu filho, ainda pequeno, ele pense: ah, mas é criança ainda muito pequena, mas é um espírito reencarnado, que tem inteligência, e presentemente na matéria tem um cérebro, sabe? Que é o instrumento da manifestação da inteligência, do pensamento. E é claro que a criança também pensa, e você pode fazer com que ela realmente acompanhe o seu pensamento também, o seu raciocínio, para que ela vá elaborando e perceba o que fez, deixou de fazer, se foi bom, se foi ruim, se precisa mudar, e assim por diante. Isso se chama educação do pensamento, ou educar para o pensar. Eu estava fazendo uma pesquisa, vou mostrar aqui na tela, porque realmente vale a pena. Há uma obra da nossa querida, deixa eu mostrar aqui, ó, da nossa querida Sueli Caldas Schubert, essa nossa querida companheira que retornou recentemente ao mundo espiritual.
que é o livro Os Poderes da Mente. Aliás, eu adoro esse livro. No capítulo Pensar é Criar, olha o que a nossa Sueli diz. As obras humanas, antes de se concretizarem, foram pensadas, sonhadas, idealizadas, planejadas. O ser humano cria continuamente, o que, além de ser prazeroso, é também uma imperiosa necessidade para a sua sobrevivência. Tudo o que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. É por isso que, em educação, nós temos que dar espaço ao educando, não importa se ele seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, mas nós temos que dar espaço a ele para criar. Porque em pensamento, todos nós viajamos, sonhamos, construímos. E o grande processo da educação é libertar tudo isso, é permitir que a criança, esse espírito reencarnado, ponha para fora todo esse seu potencial, porque ela pensa, ela cria, ela sonha, ela tem desejos, ela quer, e nós precisamos conhecer esse mundo que é riquíssimo, como nós também. Ou vai me dizer, Ronaldo, que porque você agora já está adulto com uma certa idade, que obviamente eu não vou dizer qual é, que você parou de sonhar, criar em pensamento, que isso só acontecia na infância. Agora mais ainda. Olha só. Agora mais ainda. Não tem como nós pararmos. O sonhar, fantasiar é uma coisa, agora o sonhar, nós devemos dar continuidade a isso. Porque enquanto nós sonhamos, estamos vivos. Se vai realizar, se vai se realizar ou não, é uma outra questão. Mas o sonhar nos faz ainda respirarmos e vivermos um pouco mais. O fantasiar já é uma outra coisa. Mas sonhar, plasmar e depois realizar, quantas coisas eu já consegui sonhar e realizar? Quem está agora nos assistindo já não sonhou e já realizou. Enfim, Marcos, o sonho é, sim, uma forma de pensamento que vamos plasmando aos poucos para, de fato ou não, ser realizado. Pois é. A nossa Sueli Calda Schubert lembrou que todas as nossas realizações, sejam bonitas ou feias, úteis ou não, prejudiciais ou pelo contrário, tudo tem origem no pensamento. O pensamento é um atributo do espírito, porque não é o cérebro que pensa. O nosso cérebro, com seus neurônios, é instrumento para a manifestação do espírito imortal que nós somos. Então, tudo está em nós. Daí porque entra, então, a educação. Educar o pensamento. E isso tem que começar lá na infância, porque se não iniciar na infância, nós teremos sérios problemas depois dessas mentes pervertidas ou egoístas, que só olham para si mesmos e não percebem, não pensam que aquela sua atitude, aquele seu comportamento, aquele seu pensamento, na verdade vai gerar prejuízo aos outros. Por isso, então, que é na infância que nós temos que começar. Eu vou trazer aqui um grande educador brasileiro, tá? E eu quero logo, antes de mostrar, eu quero logo dizer que quando nós trazemos ao nosso programa um educador não espírita, não quer dizer que concordemos totalmente com ele em tudo que ele pensou, escreveu, fez. E nós, como espíritas, neste programa, nós não estamos aqui defendendo nenhuma ideologia fora do espiritismo e não estamos aqui questionando o ideal político, por exemplo, do educador. Eu estou fazendo essa introdução porque hoje, né, ele é considerado, por uma parte de pessoas de uma ideologia, ele é considerado como um veneno dentro da educação. Mas nós consideramos que ele tem coisas de excelência, né, e, portanto, nós vamos utilizar o que é bom dele.
Eu estou simplesmente me referindo a Paulo Freire, mas especificamente nesta obra, Pedagogia da Autonomia, uma obra realmente fantástica. E ele diz aqui o seguinte, é um trecho bem curto. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, ensinar não é transferir conhecimentos, mas é criar as possibilidades para que o educando ele possa produzir, para que ele possa construir. E o Paulo Freire está querendo dizer aqui, já que nós temos pela frente um ser que pensa, que sonha, que idealiza, que tem uma inteligência, no campo educacional, seja na família, seja na escola, nós temos que dar espaço para que ele possa, então, realizar, ele possa mostrar o seu pensamento. Claro, se ele tiver que ser corrigido, nós vamos trabalhar para corrigir, mas sempre fazendo-o pensar. Nada pior do que o educador, seja pai, mãe, avô, avó, professor, simplesmente dar aquela questão, não é isso não, não pode pensar desse jeito. Aí, claro, vem a pergunta natural, por quê? E aí é que quando muitas vezes nós escorregamos. Porque eu estou dizendo que isso não é uma coisa boa e está acabado. E faz favor de me obedecer. Mas, Ronaldo, isso não é explicação, né? O educando ficou sem saber absolutamente nada. É o mesmo que eu chegar para você, e o que mais nós vemos em trabalho, então, é quando nos chegam e falam assim, o Ronaldo, o Marcos, eu gostaria de pedir sua opinião, eu já tomei uma decisão aqui em particular, mas eu queria ouvir a sua opinião do que você pensa. Ora, peraí, se eu já tomei uma decisão, ela já está de fato traçada, como é que eu venho agora chegar para você e pedir sua opinião? Para quê? Que diálogo é esse? O que eu quero saber do seu pensamento? Se a coisa já está totalmente decidida. Então, nós precisamos repensar, de fato, o que nós estamos fazendo com a educação nossa, em primeiro lugar, eu com a minha educação, com a educação dos filhos, com a educação na família, com a educação na escola, com a educação de nossas crianças. Se eu estou, de fato, apenas impondo conhecimento ou trocando os conhecimentos e levando a autonomia, a criticidade dos nossos jovens, de nossas crianças. Você vê que é um tema muito vasto quando se fala em pensamento, porque nós ainda estamos muito fechados e atrelados a nós mesmos. O orgulho, o egoísmo, ele acaba nos asfixiando as nossas mentes e não deixando espaço para que o outro, para que os outros possam também pensar. Então, nós temos, sim, que somar e multiplicar e dividir apenas as tarefas. Nós somos seres imortais e, como tal, precisamos estar imbuídos e pensar no outro, a empatia que está tão aí em voga agora, neste momento, já há 2000 anos, pedido por Jesus, em pensarmos no outro. O livre pensar é uma coisa, mas o respeito também está nesse livre pensar. É verdade, Ronaldo. É verdade, Ronaldo. É isso aí mesmo. Então, nós temos que lembrar da importância dessa educação do pensamento. Começar esse trabalho lá na infância, mas nós temos que permitir que as crianças conversem conosco, dialoguem. Você deu realmente um exemplo maravilhoso, né? Porque se você chega e diz assim, então deixa eu inverter aqui agora, Ronaldo, olha só, tem o assunto X aí, e nós precisamos tomar uma decisão. E eu estou pensando aqui, mas eu quero ouvir primeiro você. Me diga o que você acha, tal.
Aí é diferente, nós estamos tendo um diálogo, e eu estou lhe respeitando, vou ouvir o seu pensamento, na sequência vou então colocar o meu, de repente já até modificado face ao seu pensamento, e nós vamos chegar aí numa coisa comum. Agora, é muito diferente, de fato, né, de você chegar, eu chegasse para você assim, Ronaldo, olha só, conta aquele assunto X. Bom, é o seguinte, eu pensei nesse fim de semana, por mim, ó, eu já decidi, tá ok? Nem sei o que você está pensando, mas diga lá, o que é que você pensa? É claro, se eu já disse que eu já decidi, antes mesmo de ouvir a sua opinião, nós não temos diálogo. E o seu pensamento, no caso, está sendo atropelado, ele não está sendo respeitado. E às vezes nós fazemos isso com a criança, nós a atropelamos, nós não deixamos ela falar. Nós simplesmente já vamos colocando o nosso pensamento e precisamos tomar muito cuidado, porque em educação nós temos que dar o espaço de autonomia, de liberdade para o educando, porque senão nós estaremos colocando numa forma. Que forma é essa? O que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Aí vem tem uma história famosa que corre aí pela internet, no campo da educação infantil, que estava lá a criança na escola, e todas as vezes que ia desenhar, a professora dizia assim, olha só, minha gente, hoje nós vamos desenhar e pintar uma árvore, mas eu já desenhei a árvore, vou dar a árvore para vocês pintarem. Então era sempre aquela árvore, né? O tronco, né? E a folhagem. Tá? Quer dizer, olha, gente, o tronco é marrom, não vamos esquecer disso. As folhas são verdes e as frutas são vermelhas. E a criança só pintava desse jeito, né? Marrom, verde, vermelho. Mas os pais tiveram que mudar, o pai foi transferido de um trabalho profissional e a criança foi para outra escola. E aí a professora anunciou que era hora ali, né, de desenhar, de pintar, e entregou lá para a criança uma folha em branco. Não tinha nada. Tá? Bom, e aí todo mundo começou a trabalhar, menos essa criança. Ela ficou lá parada olhando para a folha em branco. Aí a professora foi até ela. E aí, fulana? E você não vai desenhar? Não vai pintar? Ah, mas é para desenhar o quê? Ah, mas aquilo que você quiser. O desenho é livre. Ah, pode ser uma árvore? Pode desenhar uma árvore e pintar, não tem problema. Aí o que ele fez? O tronco, a folhagem em cima, lá com as frutinhas, e aí ele parou. Aí ela foi lá de novo, ah, que árvore bonita, tal. E aí, você não vai colorir, não vai pintar? Ele olha para a professora e pergunta, mas quais são as cores? Ué, aquelas que você quiser, a árvore é sua. Como a árvore é sua, você pinta com as cores que você quiser. Olha quantos lápis aí, é com você. Tá bom. O que é que ele fez? Pintou o tronco de marrom, as folhas de verde e as frutas de vermelho. Ou seja, a primeira professora tirou dele a capacidade criativa. Ele até pode pensar, mas ele não arrisca construir, porque de repente vai ser chamada a atenção, porque na outra escola, toda e qualquer árvore é pintada de marrom, verde e vermelho. Já pensou se de repente eu ponho um azul aqui na árvore e a professora chega para cima de mim? Que isso, menino? Onde já se viu? Você já viu aí pelas ruas uma árvore azul? Você já viu folha azul numa árvore? Mas criatividade é isso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado no campo da educação. Eu dei o um exemplo aqui com uma professora na escola, mas isso acontece em casa, né, com os próprios pais ou avós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque deixa criar. E, aliás, a criação infantil é maravilhosa. Quando a criança chega para você com um livro de cabeça para baixo e diz que vai contar história para você, isso é uma delícia, é uma maravilha. É mesmo, você vai contar história para mim? Tá bom. Claro, eu sou adulto, tô vendo que ela tá com o livro de cabeça para baixo, ela não sabe ler ainda, mas tudo bem, ela quer contar a história. Conta. Aí ela vira lá a página, tem um gato,
e ela começa a contar a história lá de um macaco. Aí tudo bem, é a criatividade dela. Se tem um macaco agora na história, tá ótimo, não tem problema nenhum. Então, isso nós precisamos saber trabalhar, né, e respeitando, porque, lembrando aqui o Emmanuel, pensamento é energia é criativa. Agora, nós só temos que começar a direcionar esse pensamento para o bem e o belo. São as duas coisas que nós precisamos fazer. E aí, não é, Ronaldo? Aí é que está a educação. Perfeito. Justamente esse é o princípio. A educação do pensamento também, para vir com a educação de nossas ações, do que eu quero, do que eu preciso de fato fazer. Mas sempre neste pensar, o agir. Será que o que eu vou fazer nesse meu pensamento, eu estarei prejudicando alguém ou uma coletividade? Então, o pensamento é justamente para que possamos refletir em nossas ações, em tudo, para com o outro e para conosco mesmo. É verdade. Ronaldo, a nossa técnica está aqui nos informando que hoje não será possível entrar com as perguntas. Opa, não tem problema. Não tem problema, porque nós vamos nos perguntando e fazendo. Não tem problema nenhum. Falar agora, eu quero fazer uma pergunta a você. Opa, vamos lá. Com essa educação do pensamento, e nós falamos tanto em educação, como fica as ações? Não seria também essa educação do pensamento uma maneira de estar tolindo ou impondo alguma coisa? Ou simplesmente... porque falei educação do pensamento, porque eu estou sendo obrigado a me educar. Como é que fica essa educação de fato? Eu sei que nós já conversamos aqui, mas eu gostaria que você abrisse mais esse leque. Educação do pensamento. Qual é a base legal disso? Muito bem, Ronaldo. Foi ótimo você ter feito essa colocação. Nós sabemos que hoje no mundo existem diversas ideologias, diversos tipos de pensamentos filosóficos, doutrinários, religiosos e assim por diante. Dependendo da doutrina, da ideologia, nós educamos o pensamento dentro de uma forma, dentro do formato daquilo que se acredita ser a verdade. Então nós temos o pensamento comunista, o socialista, o democrático, o capitalista, o pensamento religioso católico, o protestante, o budista e assim por diante. E temos também, claro, o pensamento espiritualista sobre a vida, como temos também o pensamento materialista. Nós precisamos tomar cuidado com isso, e nós espíritas temos que tomar muito cuidado com isso, porque o fato dos pais serem espíritas não quer dizer que o espiritismo tenha que ser imposto aos filhos. Primeiro, porque o espiritismo é uma doutrina libertadora das consciências. E todo mundo tem que pensar assim. Infelizmente, muitos pais acreditam que a sua religião, a sua crença, tem que ser a crença dos filhos. Muitos pais acham que a sua profissão, o seu empreendimento, tem que ser herdado pelos filhos, e assim por diante. Mas, dessa maneira, nós estamos ferindo um preceito que é natural e que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, primeiramente proclamada lá em 1789 pelos revolucionários franceses e depois sancionada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que é o direito à liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de ir e vir, liberdade de fazer, isso é um direito do ser humano. Então, o que nós podemos fazer é apresentar o nosso pensamento, a nossa crença, a nossa maneira de ver o homem, o mundo e a vida aos nossos filhos. Mas sem essa pretensão de formatá-los. Diga, eu sou espírita, meu filho vai ser espírita. E eu sou dirigente do centro espírita, ele vai ser dirigente do centro espírita. Eu só acredito em X, ele só vai acreditar
em X. Isso é muito importante, muito mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque a educação, novamente repetindo, ela precisa libertar. Então, se meu filho chegar para mim e dizer assim, ô pai, olha só, eu sei que o senhor é espírita, que o senhor acredita nisso, naquilo, por causa do espiritismo, o senhor me ensinou isso, o senhor me mostrou, coisa e tal, mas eu quero dizer para o senhor que eu não sou espírita, tá? Eu não estou afim de seguir a doutrina espírita. O que você vai responder a ele? Pô, meu filho, tudo bem, claro, você tem livre arbítrio. E com o seu livre arbítrio e com o seu pensamento, sua inteligência, você fez aí as suas elaborações e chegou aí à sua conclusão. Quem sou eu para forçar você a ser o que eu sou, a acreditar naquilo que eu acredito? Eu dei para você, mostrei para você, mas você sabe que eu sempre te deixei toda a liberdade. Ok, você está me dizendo que você não é espírita, que você não vai seguir o espiritismo? Eu respeito, tá? Estarei sempre do seu lado, sem problema algum. Essa é a verdadeira educação do pensamento. Agora, sempre lembrar, só vou lhe pedir uma coisa, que você nunca se desvie do bem. Não importa se você vai ter uma religião, não vai ter uma religião, enfim, mas lembre-se, use a sua inteligência, use o seu pensamento, sempre para o bem, porque é aquela lição de Jesus, né? Fazer ao outro somente aquilo que eu quero que o outro me faça, porque assim respeitamos os direitos de cada um e vamos então viver na paz, na justiça, na bondade, e isso que é mais importante. Eu tenho outra pergunta, Marcos. Kardec é chamado também de o bom senso encarnado. O bom senso em si, é também um processo de educação do pensamento? Ah, muito bem colocado, Ronaldo. Claro, mas com certeza, sem nenhuma dúvida. E sabe como é que nós vamos fazer isso com a criança? Você, vem cá, vamos lá. Vem cá, vamos resolver essa situação aqui. Vamos lá? Pensa comigo. Vamos lá. Você fez X, certo? Mas poderia ter feito Y. Não poderia? Ou seja, nós temos dois caminhos, duas possibilidades. O X, que foi o que você fez, que foi o que você escolheu. Mas teria o Y, que poderia ser uma outra escolha, uma outra coisa a fazer, certo? Então, vamos lá. O que será melhor, X ou Y? Então, vamos pensar primeiro no X. Vamos lá? Muito bem, que você fez, então você até já sabe as consequências. O que foi que aconteceu porque você fez X? Ah, aconteceu isso, aquilo, ok. Foi bom? Não foi bom? O que você acha? Agora vamos pensar no Y. E se você tivesse feito Y? Quais seriam as consequências? Ah, aconteceria isso. Muito bem. Agora que nós sabemos quais são as consequências do X e do Y, diz aqui para mim, o que você acha que realmente é o melhor? Aí vamos dizer que o melhor é Y. Então a criança chega à conclusão, devia ter feito Y. Então, viu? Isso significa bom senso, utilizar o bom senso. Para utilizar o bom senso, você sempre tem que pensar nas consequências. Antes de fazer, pensar. Pensa. Vem cá. Se eu sair batendo e xingando, vai acontecer? Agora, se eu me controlar, me acalmar, não brigar, vai acontecer? Acho que é melhor, né? É melhor. Olha só, se eu sair daqui todo nervosinho para cima do Ronaldo, o Ronaldo é mais forte. Eu vou apanhar. Com certeza eu vou apanhar dele. Não, então não é bom. Então, sabe de uma coisa? Eu vou calar, vou me acalmar, tal, e vou tentar conciliar a coisa para ficar numa boa e manter a amizade. Realmente é melhor. Isso é usar o bom senso. Você tem que pensar nas consequências antes de agir. E essa é uma educação que os pais e os professores precisam fazer com as crianças. Aí eles aprendem a elaborar isso, levam isso para a sua adolescência, sua juventude e pronto. Isso é educar o pensamento, com certeza.
Outra pergunta, Marcos. Perguntando aos espíritos, Kardec faz a seguinte indagação: onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: em vossas consciências. Isso é profundo. Para mim, isso é muito profundo. Não seria aí a educação do pensamento nos chamando para alguma coisa essa nossa consciência? Os cientistas, inclusive os cientistas da educação, não conseguiram ainda chegar aonde fica a inteligência, a consciência, a mente. Cientificamente falando, não tem nada estabelecido. Nem o que é a inteligência, o que é a mente e o que é a consciência. Há uma discussão muito profunda a esse respeito e várias escolas de pensamento científico quanto a isso. Mas o Espiritismo vem estabelecer isso de uma forma melhor. Justamente ao nos colocar como espíritos ou almas que nós somos. Porque aí nós separamos o corpo orgânico, os órgãos corporais, do espírito propriamente dito. A ciência anda meio perdida, porque ela está tentando mapear o cérebro para tentar encontrar a inteligência, a consciência e a mente. E esse que é o problema, porque a ciência está mapeando os efeitos. Porque o cérebro, segundo o Espiritismo, é apenas o instrumento. Não é o cérebro que pensa. A consciência, né, a lei divina não está gravada no cérebro. Porque até isso seria um problema. Porque se você sofrer um acidente cerebral, por exemplo, como é que fica? Se você perder os neurônios, você perde a lei divina? Ela vai embora? Porque se ela estiver gravada nos neurônios, a inteligência teria que ir embora também. Mas a ciência já catalogou N casos que mostram que, apesar da pessoa perder parte do cérebro, ela não perde a inteligência. Ela até, o cérebro, né, vamos colocar entre aspas, né, até compensa muitas vezes isso. É que, na verdade, quem é inteligente é o espírito. Ele é o princípio inteligente do universo. Onde está a mente? A mente está no espírito, porque é o espírito que pensa. Então, portanto, onde está a consciência? No espírito. Daí essa resposta que os espíritos deram a Kardec. Onde está gravada a lei divina? Não, ela não está lá nas tábuas dos 10 mandamentos, não. Ela está na consciência. Mas não adianta apontar aqui a cabeça, o cérebro. Não está aqui dentro. A consciência pertence ao espírito. Por isso que no depois da morte, nós vamos manter a nossa individualidade. Pois bem, como a consciência, como a lei divina está na nossa consciência, o que nós temos que fazer no campo da educação? Nós temos que trazer à tona a lei divina. Temos que lembrar a esse espírito reencarnado, e isso independe de saber as suas vidas passadas, mas temos que lembrar a ele que o que rege a vida é a lei divina. Mas como que nós vamos fazer isso? Colocando em prática, novamente, o ensino do nosso mestre Jesus. Aliás, por isso que Jesus é mestre, e toda hora nós podemos puxar os ensinos dele. É muito fácil. Você está preocupado em saber como é que funciona a lei divina? Como é que você vai trabalhar isso? É fácil. A cada um é dado segundo as suas obras. Esse é o grande resumo da lei divina que está gravado na nossa consciência. E aí, por causa disso, você deve fazer com o outro somente o que você gostaria que o outro lhe fizesse. E com você mesmo, tem que se amar. Porque em se amando, você também ama o seu próximo. Esses são os grandes pilares da educação, não é, Ronaldo? E é isso, urgentemente, que nós precisamos trabalhar, tanto na família quanto na escola. E aí cabe uma outra pergunta. Nós sabemos, e a ciência já comprova isso, que o sentimento de mágoa, de raiva e ódio, o câncer, por exemplo, está muito ligado a esses desequilíbrios, né, do ser humano. Então vamos lá. Como o Espiritismo pode contribuir para isso? Para que o ser humano, o espírito encarnado,
de uma vez por toda, possa ir trabalhando esse seu pensamento, porque está ligado ao pensamento, tá? É do fórum íntimo, contribuir de forma satisfatória para que esses pensamentos possam começar a sair, como a mágoa, a raiva, o espírito de vingança que nós temos, que só acarreta para nós mesmos, como diz também Joana de Anjos, né, a autoajuda para conosco. O espiritismo pode contribuir com isso? Pode e contribui poderosamente para isso. De fato, hoje a ciência sabe que o emocional, ele atinge o organismo físico. Nós podemos ter arranjos, desarranjos físicos, profundos, inclusive, mas que quando você chega no médico e o médico pede a bateria de exames, os exames são apenas fisiológicos, muitas vezes não indicam nada. E aí, então, como diz, isso é doença de cunho emocional, de fundo emocional. Então, nós sabemos perfeitamente como isso funciona. Lembrando aqui o nosso Emmanuel, né, que nós trouxemos no início do programa, que pensamento é energia, e é uma energia viva. Se você começa a ter pensamentos de ódio, de vingança, de remorso, de mágoa, ressentimento, o que você está fazendo consigo mesmo? Você está transmitindo energias negativas, energias desequilibradas para o seu organismo. Você faz isso atingindo primeiramente o perispírito, que é o corpo espiritual, e na sequência o seu corpo orgânico. Então, é um ato de inteligência pensar no bem e fazer o bem. Por quê? Porque se você pensa no mal e faz o mal, você atinge primeiro a si mesmo, porque você passa a sofrer, você passa a ter uma série de problemas, dificuldades na sua existência. Então, na verdade, é um ato de inteligência pensar coisas boas, pensar no bem, se acalmar, controlar, então, o seu próprio organismo através do pensamento. A Joana de Ângeles, que você citou, ela também diz que quando nós não controlamos o pensamento, nós acabamos nos tornando, com o passar do tempo, como um caminhão de lixo, mas lixo emocional. Ou seja, porque você só está carregando ressentimento, mágoa, ódio, desejo de vingança, pessimismo, desesperança. Ora, é claro que você não pode viver bem. E é claro que você vai ter um somatório de remédios, de medicamentos o tempo todo, porque é coração, porque é fígado, porque o estômago, porque não sei o quê. E a maior parte disso que você está sentindo é, de fato, de fundo emocional, psíquico. Então é uma questão de você se controlar. Por exemplo, a questão de você ficar nervoso. Sim, ansiedade é natural. Isso é natural. Mas você tem que manter a calma. Vou contar aqui rapidamente. Uma vez eu estava no aeroporto, aí localizei então o portão de embarque, tudo direitinho e tal. Aí sentei perto do portão de embarque e fiquei lá na minha, né? Aí estou olhando para o portão de embarque e não estou vendo a chamada. Olhei a hora, tem alguma coisa estranha aqui. E eu não tinha prestado atenção nas chamadas de áudio dentro do aeroporto. Estava lá no meu celular, lá fazendo outras coisas. E estou olhando para aquele portão, olhei para o relógio. Eu acho que mudou de portão e eu não percebi. E eu levantei e fui até o painel. Olhei para o painel e vi que, de fato, o voo tinha mudado de portão e eu não tinha ouvido a chamada. Mas, bem, faltam 5 minutos. Em 5 minutos, chega. Olhei assim, vi qual é o portão. Tranquilo, é o portão do lado. E eu calmamente, eu fui o último passageiro a entrar no avião. Pela idade, eu tinha direito até a ser o primeiro. Aí entrei, tranquilo, cheguei lá, olhei o avião lotado, não tinha lugar para colocar minha mala. Aí, só que no banco, né, no assento do meu lado, não tinha passageiro. Aí eu olhei lá para a atendente e falei, nos bagageiros tá impossível colocar a mala. Senhor, vê se ela cabe aí debaixo do banco. Na verdade, não pode, mas
Tá bom, aí eu falei, encaixa. Então tá bom, vamos fazer o voo assim mesmo. Tranquilo, o negócio é chegar lá. Ou seja, se você se tranquiliza, você se acalma, você se controla, então é a autoeducação, tudo se resolve. Agora, se você fica todo nervoso, descontrolado, é capaz de você ler errado no painel, vai para o lugar errado, depois volta, e de repente você perde o voo. Então, gente, tudo é a educação do pensamento para poder realizar bem todas as coisas. Muito bem, Marcos. Chegamos ao nosso final. Não temos muito mais o que colocarmos, mas fica aí um alerta para nós e uma observação que Jesus nos deixou claro em todo o seu ensinamento. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Então, como estamos em nossos pensamentos? Ou melhor, como estamos em nosso fórum íntimo? Quem sou? O que sou? O que eu quero? Será que eu estou, como diz Santo Agostinho, antes de dormir, fazer toda aquela preleção do dia, do que ele. Será que alguém tem o que falar de mim? Será que eu fiz todo o bem que foi possível? Será que faltou alguma coisa? Fazermos uma reflexão de nossas vidas, o que não é fácil. E, finalizando, o que Jesus também nos ensinou, que é justamente esse pensar antes de agir. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho de sempre. Muita paz e até segunda-feira com mais esse belíssimo programa que a web tem nos trazido até aqui com a educação. Muita paz. Muito bem, chegando ao final aqui do nosso programa, lembremos então da importância de educar para pensar. O educar para a autonomia, para a liberdade, o educar para pensar e criar no campo do bem, que é o que nós estamos mais precisando. E neste momento de muita conturbação social, econômica, política, lembremos do nosso Chico Xavier, que dizia que nós precisamos orar. E orar é pensar, nós precisamos orar muito pelos nossos legisladores, pelos nossos governantes, porque eles precisam receber energias boas, salutares, para que os benfeitores espirituais possam, então, encontrar um campo propício de atuação para bem intuí-los no campo da fraternidade, da solidariedade, da honestidade, da ética. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, pensemos no bem para construir uma humanidade mais feliz, mais justa, mais em paz. Temos a participação última, Ronaldo, da nossa Elizabeth. O Espiritismo nos ensina a ter bom senso para uma consciência reta. Estamos caminhando e aprendendo, sabendo que só acontece nos relacionando uns com os outros. Jesus é o caminho. Gratidão a vocês. Gratidão a você, Elizabeth. Boa colocação. Grande abraço a você. E, de fato, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Vamos com ele, pensando no bem. Um grande abraço a todos. A nossa gratidão por estarem conosco. Até a próxima segunda, 8h30 da noite, para mais um programa Espiritismo e Educação.